Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes disso eu quero falar o propósito desse podcast, que é trazer a vida cristã na prática. Existe uma forma de viver o reino de Deus mediante a cultura do reino. Ou seja, quando você se relaciona com aquele que é dono da cultura, você começa a viver cultura do reino de Deus de forma prática. E nós estamos aqui, sabemos que esse podcast tem alcançado muitas pessoas, temos recebido muitos feedbacks. E você que chegou nesse vídeo, eu quero te incentivar, assista até o final, seja edificado. E se no final você sentir ou algo fizer sentido para a tua vida, para a tua prática, deixa o teu comentário, envia para o máximo de pessoas. Desde já eu também te peço, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo. A cada semana nós temos um convidado especial aqui e hoje está conosco o nosso amigo, irmão, pastor e também avivalista Jacques Uira. E macho. Tamo aí. Seja bem-vindo, mano. Pô, valeu. Mandar um recado aí pra galera. Tamo junto. Obrigado pelo convite, poder estar aqui. Sempre bom estar com vocês, né, galera da Audaz. Eu creio que vai ser um podcast poderoso. Amém. A presença de Deus já tá aqui, Já galera. tá aqui. Eu creio que vocês vão perceber isso aí também que vocês assistirem. Tamo junto. Bora. Jacques, a gente te trouxe aqui com um propósito, você vai estar ministrando daqui a pouco, inclusive na nossa conferência, mas a gente tem se falado, a gente tem se conectado bastante e nós temos visto tudo que você tem carregado. Você tem viajado às nações pregando o evangelho, tem sido uma voz para esse mundo, o mundo onde tem uma cultura de um mundo caído, mas você tem pregado avivamento, você tem pregado vida de oração, vida de meditação nas escrituras. E uma das coisas que eu vejo que é muito evidente em você é o quanto você ama Jesus e como você se mantém com a chama acesa. Toda vez, cara, que eu abro o story ali, que eu vejo você sempre está queimando por Jesus. E eu gostaria que você falasse um pouco disso. Como você consegue, cara? O que você faz, na verdade? Eu acho que a gente tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui e vai ser importante a gente falar dessa prática, porque todos nós desejamos viver essa sustentabilidade de reino. Ou seja, reino de Deus, não só como experiência, mas como cultura. Mas a gente quer te ouvir, manda aí. Eu acredito que assim, Paulo ele nos ensina algo que é bem legal. Romanos 12, ele vai falar sobre o culto racional, né? O culto com entendimento. Então eu entendo que se o culto ele é racional, então ele já não tem a ver com algo emocional. Apesar que nós vamos emocionar, né? Isso, as emoções têm a ver com as sensações, os sentimentos. Mas Paulo está nos ensinando a não nos mover por essa expectativa emocional, mas entender que toda a nossa movimentação ela precisa ser com intenção, com racionalidade, entende? E isso não é tirar o mover do Senhor, isso não é apagar a espiritualidade, mas é entendermos que se nós queremos permanecer nesse lugar da chama do amor a Jesus, se nós queremos permanecer nesse lugar queimando pelo Senhor, vai ter momentos na nossa vida que nós não vamos ter tanta inspiração para poder estar nesse lugar. Mas aquilo que está dentro de nós, de forma consciente, é o que vai fazer a gente se mover a cada dia nesse lugar para permanecer queimando na presença, entendeu? Então eu vejo hoje uma galera que ela desiste porque ela não está sentindo nenhum tipo de sinal que possa de alguma forma balizar aquilo que ela estava fazendo, sabe? Só que eu entendo que em alguns momentos você vai estar lá no teu secreto, você vai estar no seu momento de oração, você vai estar no seu momento de relacionamento com Jesus e às vezes você não vai sentir nada, mas a consciência que você precisa ter é que Ele está lá, entende? Então, essa relação constante, alguma coisa está acontecendo dentro de você, está produzindo algo de dentro para fora, sabe? Está fortalecendo a cada dia mais o seu homem interior.
até porque nós estamos nos relacionando não com uma experiência, nós estamos nos relacionando com uma pessoa que, a partir dessa relação com uma pessoa, as experiências elas vão se tornar visíveis por meio de uma realidade. Entende? Faz sentido? Faz sentido. Então a gente tem procurado, cara, caminhar debaixo dessa realidade, de não desviar os nossos olhos de Jesus. Sim. Se uma coisa que a gente entende é que se os olhos de Jesus há fogo, então uma maneira de continuar queimando por Jesus é olhando para Ele. Sim. Porque enquanto eu estou olhando para Ele, nós estamos sendo consumidos por uma verdade, nós estamos sendo consumidos pela beleza do Senhor. É muito interessante, tem uma mensagem do Gregório McNutt, né? O Gregório, quem nunca ouviu falar do Gregório, essa geração mais nova talvez não conhece, mas tem muito registro do Gregório na internet, tem muitos vídeos dele, você depois procura assistir um pouco daquilo que esse homem recebia, mas ele tem uma mensagem que fala muito daquilo que nós estamos percebendo hoje, né? Ele fala sobre uma geração que está carente da beleza de Deus, sabe? Então, se hoje a gente percebe uma galera que está carente da beleza de Deus, ela vai procurar qualquer outro tipo de experiência, entendeu? Para poder suprir talvez uma realidade da sua vida. Sim. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa relação com Jesus, ela não é por meio de uma experiência, mas é por meio de uma consciência, como está falando aqui. Meu Deus. Tá entendendo? É por meio de uma consciência. Então, eu preciso ser alguém satisfeito no Senhor, para entender que muitas das vezes ele pode se mover por meio de uma experiência ou não. E isso precisa manter o meu coração intacto diante dele. Então, a minha carência, ela não pode ser suprida por uma demanda que seja totalmente contrária àquilo que é a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos, por não ouvir a Deus, ou às vezes está tão acostumado com algum tipo de arrepio, e quando não tenho esse arrepio, caramba, Deus não falou, caramba, Deus não tá. Só que o Senhor fala de várias formas. É verdade. O Senhor se comunica de várias formas, sabe? E é muito interessante, caramba, olha para onde o Espírito Santo está levando a gente. Elias, ele era um homem que estava sempre em movimento com o Senhor. Sim. E a movimentação de Elias era de alguém que estava sempre em volta de barulho, de fogo, sabe? De uma movimentação violenta, presença. Quando Deus leva ele, quando ele vai para a caverna e ele ouve a voz de Deus de uma maneira que ele não talvez... Opa, peraí, essa comunicação de Deus aqui para mim é diferente, porque eu sempre tive uma percepção de Deus por meio de uma agitação, por meio de fogo caindo do céu, por meio de realidades, de sinais que estão acontecendo. Então nós precisamos estar atento à comunicação do Senhor em todo o tempo, cara. E isso vai manter os nossos corações, cara, queimando diante do Senhor. Sim. Não tem a ver com a experiência e a manifestação em si, mas tem a ver em ouvir a voz. Sim. Entende? Não tem a ver com a nuvem em si, mas quem está dentro da nuvem. Tá entendendo? Sim. Porque você lembra quando Moisés está lá diante da sarça, né? Ele percebe a sarça sendo consumida, pegando fogo e não sendo consumida, né? Sim. E aí ele olha aquilo ali, e talvez aquilo ali foi uma experiência marcante para a vida dele. Sim. Mas o que baliza a experiência é a voz, cara. Sim. Entende? É a voz. A Escritura vai dizer, saiu uma voz no meio da sarça. Sim. Então eu acredito que o que está nos impulsionando nesse lugar, Sandro, é a voz que nós estamos ouvindo. Entendi. Sim. É o Senhor que está nos colocando nesse lugar. Sim. É Ele que está fazendo com que a gente venha perseguir ainda mais essa realidade, a revelação de Jesus, cara. Sim. É o que vai fazer a gente permanecer, é a gente ser afetados de alguma forma com essa realidade,
Entende? É muito importante isso que você está falando, porque enquanto você está dizendo isso, ô Jax, eu me recordo de um texto onde Jesus ele está no momento da tentação e aí o diabo ele faz a primeira tentação e ele fala assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sim. E aí ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, essa foi uma tentação após o batismo de Jesus, depois que ele estava ali nos 40 dias de jejum, quando o Espírito leva ele para lá. E quando essa primeira tentação, o diabo fala, se tu és o filho de Deus, e aí Jesus responde dessa forma, na verdade, antes de ele ir para a tentação, ele sai das águas e ouve-se uma voz que diz, tu és o meu filho amado. E na tentação o diabo fala, se tu és o filho, e ele não fala do amado. E Jesus responde dessa forma. E Jesus vai responder da seguinte forma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus, naquele momento, estava focado naquilo que Deus tinha falado no batismo. Uau! Então essa é a voz que tem que nos dirigir durante a nossa jornada de fé. E tem um texto também que fala, enquanto você falava sobre isso, eu me lembrei, que fala sobre a paternidade de Deus, que ele vai dizer, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, para Deus, a paternidade é uma realidade. Sim. Mas aí ele vai dizer, ou seja, aos que creem, aos que permanecem na voz, aos que permanecem nele, aos que buscam ele. Tanto que Jesus ele fala que aos que permanecer, esses sim se tornarão os meus discípulos. Então, existe algo, como você está falando, nessa importância de a gente estar nesse lugar de ouvir a voz, estar nele, comendo o pão de cada dia, porque o sermão, a oração do Pai Nosso, Jesus fala isso. Dai-nos o pão de cada dia. Por que ele não fala dai-nos uma semana ou um ano? Mas ele está falando de um retorno amanhã. Se nós estamos pedindo, se ele orienta, olha, peça o pão de cada dia, é porque provavelmente, na verdade, na cultura de Jesus, ele vai assim, pede hoje, porque amanhã você vai voltar para pedir. Porque há uma dependência, há um relacionamento, que é aquilo que acontecia no Éden, quando a presença vinha toda tarde, para poder fazer o quê? Para poder se conectar com o homem, para poder alimentar o homem. Então você tem um relacionamento sempre no findar da tarde, ou seja, todos os dias nós precisamos estar nesse lugar de voz, né? Isso é importante, né? Muito importante, porque a relação, eu gosto muito desse termo, né? Você vai me ouvir falar muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso em todo lugar que a gente tem a oportunidade de estar indo, tocando, de trazer a consciência a galera, o pessoal, que a relação com Deus é uma relação por meio de uma aliança. Sim. E eu amo a versão do King James, que ele muda o termo aliança para pacto. Sim. Então fica mais pesado. Meu Deus, ainda. cara. Entende? Então a gente precisa entender que a relação com Deus, as bases das relações com Deus é pactual. Então se é pacto, você pega aí, a gente customizar uma relação de um marido e uma mulher. Entende? Hoje eu não acordei bem. Não vou falar com a minha esposa não, porque eu não acordei bem. Não tem isso. Não tem isso. Não tem essa realidade. Porque existe um relacionamento. Existe um relacionamento que é pacto, e a partir de uma realidade pactual também existe a responsabilidade por aquilo que você conheceu. Sim. Entende? Então, é preciso manter-se nesse lugar, mesmo se você não está sentindo nada. Meu Deus, isso é muito relevante, você está dizendo. Sabe? E isso é o quê? Isso é assumir responsabilidade. Eu estou assumindo a responsabilidade da relação. Sim. Entende? Eu estou me movendo mesmo se hoje eu não tenho vontade, porque já não tem a ver mais com a nossa vontade. Sim. Porque agora a gente está, a partir de uma relação pactual, debaixo da vontade de Deus. Sim. E aí, meu amigo, viver debaixo da vontade de Deus é viver debaixo da sua palavra. Por quê? Porque Deus está naquilo de que diz. Então, as relações, se é pacto, ela também tem a ver com uma legislação. Sim. Entende? Sim. O reino de Deus tem o seu rei e dentro do seu reinado tem a sua legislação. Sim. E a legislação do reino de Deus é a sua palavra. Meu Deus. Então Deus ele vai se mover não a partir do meu sentimento, cara. Deus vai se mover a partir daquilo que está escrito.
Tá entendendo? Meu Deus, cara. Então, a palavra de Deus é legal, ela é constitucional. E ela nos garante, entendeu? Viver todas essas experiências por meio do quê? Por meio de uma relação. Sim. Relação com quem? Com o Filho de Deus, com a pessoa de Jesus. Sim. Tá entendendo? Sim. Meu Deus. E isso, na verdade, quando você está dizendo sobre isso, Jacques, talvez existam pessoas que estavam nos assistindo ou ouvindo através do Spotify. Hoje a gente tem um problema na Gen Z, na geração Z, mas até mesmo em outras gerações. Eu acho que isso é um problema de humanidade, de inconstância. As pessoas muitas vezes olham para a vida de Moisés ou Paulo, ou até mesmo a vida de Elias, um grande profeta, e muitas vezes elas acham que isso é inalcançável. Mas a Bíblia diz que no reino de Deus, aquele que... Na verdade, a Bíblia diz que no reino de Deus, o menor se torna o maior. Por quê? Porque ele carrega a presença agora. Porque o Espírito Santo já não é mais um hóspede, mas ele é residente dentro de nós. Uau. Nós estamos na mesma condição de Cristo, como um homem, como filho do homem, que se fez humanidade e andou na presença e no poder do Espírito Santo. E isso nos dá uma condição de viver uma vida de sustentabilidade, né? Então, fala um pouco sobre isso, porque você já está falando sobre isso, mas talvez as pessoas estão nos ouvindo assim e falam, cara, mas eu não consigo vencer a inconstância, sabe? Eu recebo de Deus, eu vou para um retiro, acampamento, eu vou para um encontro com Deus, mas depois de uma semana eu perdi aquela presença. Como manter a presença? Uau! É algo que a gente tem sido ministrado nesses dias, a gente estava até conversando nos bastidores, é acerca do temor. Sim, Senhor. sim. Eu preciso ter temor ao Senhor, entende? E quando eu tenho temor, tremor, isso não... Ter temor ao Senhor não quer dizer que você tem que ter medo de Deus. Sim. Muito pelo contrário. Temor é resposta àquilo que você conheceu, sabe? É a consciência de que aquele da qual você serve, ele é poderoso, ele é santo, sabe? Sim. Ele é majestoso. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender para não ser inconstante. Caramba, eu sirvo a um Deus que é poderoso, que é real. Uau, eu tenho a consciência de quem ele é. Primeiro ponto. Segundo ponto, é você, de fato, de alguma forma, ser marcado com o selo do Espírito dele na sua vida. Bom. Meu amigo, se você pegar as Escrituras, se você pegar os homens de Deus, a vida deles nunca mais foram a mesma depois que eles foram tocados pelo fogo do Espírito Santo. Eles não conseguiram ser mais a mesma pessoa, entende? Quando você pega Isaías é do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías é um tipo de profeta. Depois que ele ver ao Senhor, agora ele se torna um profeta diferente. Sim. Ele só é aquele que vê o futuro, ele só é aquele que vê o passado, sabe? Isaías, ele viu as dores de Cristo. Sim. Isaías, ele viu a crucificação. Isaías, ele foi um profeta messiânico. Por quê? Porque ele viu a face de Yeshua. Sim. Entende? Ele foi marcado com essa realidade. E se tu pega todos os homens que foram afetados com essa realidade, agora eles estão comprometidos com uma agenda de Deus, cara. Sim. Então, são esses dois pontos que eu trago. Você temer ao Senhor, porque temor é reverência, você vai reverenciar. E estar nesse lugar de reverência te leva a um lugar ainda mais de autonomia diante de Deus. Sim. Sabe? Ser afetado com a presença do Senhor é você entender que aquilo que está sendo gerado em você não é algo que acaba, sabe? Mas é proporcional quando você vai buscando a cada dia. A glória, ela é progressiva. Meu Deus. Entende? Então, por isso que nesses dias nós estamos insistindo, Senhor, faz de novo, toca-nos. Uma das nossas orações, Senhor, revela a sua face, mostra-nos o seu rosto, Sim. Porque o dia que vemos o rosto de Jesus, todas as nossas inconstâncias, todos os nossos medos, cara,
serão removidos, cara. Sim. Serão removidos da nossa vida. Sim. E aí sim, por que eu estou falando isso? Jacques, baliza isso, fundamenta mais isso. Sim, os discípulos, eles, antes do Espírito da promessa descer sobre eles, eles eram homens que tinham medo, eram os homens que tinham inconstância, eram homens que tinham bastante problemas entre eles de caráter, enfim, tinha muitos problemas. Sim. Mas depois que a promessa da presença, a presença da promessa, desceu sobre eles, aqueles homens não foram mais o mesmo. Agora, aquilo que era talvez uma barreira, aquilo que talvez era inconstante, já não é mais. Sim. Por quê? Porque agora eles foram selados com o Espírito Santo, que deu uma causa para eles perseverarem e perseverarem por uma causa. Meu Deus. Então, talvez o que nos falta é isso. Ter temor ao Senhor, ter a revelação da face de Jesus, para que nós venhamos ter uma causa para perseverar e perseverar por uma causa. Porque quem tem uma causa, Sandra, ele não vai ficar preocupado com as circunstâncias que os cercam. Sim. Sabe? Ele não vai, caramba, hoje eu não consegui. Não, por quê? Porque ele foi afetado por uma realidade. Sim. Entende? Eu acredito que nós precisamos ser afetados com essa realidade. Sim. Com essa realidade. Sim. E aí, como eu sou afetado por essa realidade? A partir da perseverança, meu amigo. Sim. Você precisa estar batendo na porta. Sim. Sabe? Insistindo, perseverando. Sim. Entende? Porque não pense você que quando Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto desça sobre vocês o Espírito Santo, eles não estavam à toa reunidos dentro de uma casa. Eles estavam em oração, insistindo, persistindo, trazendo a palavra. Talvez a gente não sabe o tempo que durou eles reunidos ali naquela casa, naquele lugar. Talvez alguns se desanimaram, talvez alguns, não vai vir mais, isso aí que ele falou não vai acontecer, mas não. Mas sempre acredito que devia ter homens ali e também mulheres ali lembrando das palavras. Vamos perseverar na palavra que ele falou. Vamos continuar aqui em comunhão. Vamos insistir, sabe, na reunião daquilo que nós estamos entendendo. Existe uma palavra sobre nós. E aí é sobre esse lugar, cara. É não se preocupar com aquilo que te cerca. E às vezes a gente vai para um lugar de... às vezes o que faz a gente parar na área financeira, ou alguma dificuldade, algum problema que aconteceu, ou um término de alguma coisa, sabe? E isso tudo faz com que a gente venha parar, venha desanimar. E aí vencer essa parada, mano, vencer o desânimo, vencer a procrastinação, vencer a inconstância. Eu quero dizer para você, isso você não vai vencer com ninguém colocando a mão na tua cabeça, cara. Cara. Isso é posicionamento. É você se posicionar e dizer, hoje eu mudo a minha posição. Estava posicionado num lugar, hoje eu vou mudar o meu posicionamento. Então, não tem mistério, né? Sim. Não tem aquela coisa mirabolante. É você se posicionar diante do Senhor e você vai começar a ver essas verdades encarnando na sua vida. E você falando sobre isso, Jacques, eu me lembro de uma coisa que é muito importante. Esses encontros, né? Eles mudam a nossa história. E você percebe uma coisa que antes dos discípulos, mesmo Pedro, antes de Pedro receber esse Espírito Santo, ali em Atos 2, ele nega Jesus 3 vezes, mas quando ele recebe o poder explosivo do Espírito Santo, ele prega e 3.000 pessoas são salvas. Então isso é realmente, definitivamente, o Espírito Santo em nós, ele vai nos levar a viver uma vida de realmente transformacional em todos os lugares onde nós estamos, e ele vai trazer essa permanência, né? Essa constância, esse mover de Deus. E falando sobre isso, a sua rotina, cara, como que é a sua rotina para cultivar essa presença? Tem o teu livro aí,
Não deixe a chama apagar. Vai falar sobre ele. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Boa. Tá aqui, galera, ó. Isso é uma bomba para essa geração. Então, só para falar com o pessoal, eu sou casado já, né? Há 13 anos com a Shirley, com a pastora Shirley. Tenho 3 filhos, né, gente? Então, a nossa vida é uma loucura, né? 3 filhos, escola, rotina de casa. Só que a gente aprendeu a estabelecer tempo de qualidade, ainda que seja 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, sabe? Então, a nossa rotina de vida com Deus, ela se baseia, seja o tempo que for, seja um tempo de qualidade e de entrega. Se eu tenho 30 minutos para orar ao Senhor diante da realidade da nossa vida, esses 30 minutos vai ser como se fossem os últimos 30 minutos da minha vida. Entende? Porque eu entendi que estar nesse lugar é o lugar que eu preciso estar, é o lugar da minha segurança. É o lugar onde eu sou a cada dia fundamentado, é o lugar onde eu sou preenchido, é o lugar onde eu sou fortalecido, é o lugar onde eu conheço o Senhor e a partir do conhecimento do Senhor eu me conheço. É o lugar onde quanto mais eu o vejo, eu me vejo. Então a nossa rotina, a nossa cultura, ela é desenvolvida nesse lugar de tempo, de qualidade, aonde a gente possa estar em 10 minutos ali, eu e minha esposa, 30 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, mas a gente não deixa de permanecer nesse lugar, de não deixar a chama apagar, sempre tá colocando o óleo, sempre tá colocando o óleo ali para que esse fogo não cesse. Só que também, além da cultura devocional diária, a gente entende que toda a nossa vida, a vida aponta para uma vida de adoração. Toda a nossa vida aponta para uma vida de comunhão. Boa. Porque o fato de eu não estar no meu Mateus 6,6, né, eu estou orando em espírito, eu estou me conectando com o Senhor, eu estou me edificando de alguma forma para manter a cada dia mais essa realidade acesa dentro de mim, entende? Se eu não orei ainda no dia, na minha relação devocional com o Senhor, mas você pode ter certeza que durante o dia eu estou falando com o Senhor, eu estou em contato com o Senhor, eu estou orando no Espírito do Senhor, para que essa realidade seja a cada dia uma verdade vivida, não só uma verdade falada. Então, o conselho que eu dou para a galera é exatamente esse. Estabeleça, cara, uma cultura de devocional, de uma relação com o Senhor, ao fato de você conseguir dar o seu melhor. Sim. Porque às vezes a galera quer voltar, não, agora eu vou voltar, aí ela já quer fazer um jejum de 3 dias sem comer, sem beber nada. Não vai aguentar, vai quebrar. Sim. Então, começa pelo pouco. Sim. Seja fiel no pouco, seja profundo no raso. Tá entendendo? Sim. Tenha profundidade no raso. Comece pelo pouco de novo. Pô, caramba, eu antes eu orava 1 hora. Caramba, eu não consigo orar 1 hora, a vida tá corrida. Cara, então ora 30, ora 20. E nesses 20 minutos, você dê o seu melhor. Você ora, dê o seu melhor, dê a sua força a Ele, dê a sua intenção ao Senhor. Eu leio a Bíblia, antes eu lia a Bíblia, era umas 2 horas lendo, meditando as Escrituras. Pô, hoje eu não consigo, cara. Então, pega 20 minutos do teu dia. Depois vai aumentando, 40 minutos. Depois vai aumentando, 50. Seja constante, seja perseverante. De forma simples. A gente, às vezes, quer inventar as coisas para tentar, achando que vai agradar a Deus, né? É como se fosse o muito orar que fosse agradar ao Senhor, né? Eu tô orando 10 horas, tô orando 5 horas, tô orando... Sim. Entende? Então, assim, um coração, cara, quebrantado e contrito, o Senhor não despreza.
o Senhor despreza. E aí, às vezes, tem uma pessoa que está orando 1 hora, mas ela só está falando coisa de si. E talvez a outra pessoa que está orando ali 20 minutos está se quebrantando diante do Senhor, reconhecendo a sua condição, sabe? E sendo afetado por aquilo que Deus está falando ali para ela naquele momento. Então a gente precisa, nessa hora, aprender a ser didático, Sim, sabe? Diante do Senhor. sim, Cara, hoje eu orei 10, amanhã eu oro 20. sim. No outro dia eu vou orar 30. E assim vai, é um exercício. É um exercício. A gente precisa exercitar a nossa vida devocional, exercitar a nossa vida de oração, exercitar a nossa fé diante do Senhor, para que a gente possa ser constante, sabe? Porque não adianta nada. Eu orei 5 horas num dia, na outra semana você não orou nada. Durante a semana você não orou nada, durante a semana você não leu nada, durante a semana você não meditou nada, sabe? Mas num dia você orou 5 horas lá, tá entendendo? Então, é esse toque consciente, cara. Sim. Sabe? É esse toque consciente. É esse caminho em passos sólidos. Passos sólidos, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Eu tô crescendo no meu homem interior, não a partir de uma emoção, mas a partir de uma verdade que está consumindo, Sim. sabe? E aí, meu amigo, a gente não... O que a gente não pode dar é desculpa, né? Sim. O que a gente não pode dizer, eu não tenho tempo. Não, tempo tem, né? A questão é a prioridade. Prioridade. Entende? Sim. O quanto de prioridade eu tô dando na minha vida com Deus. Uma coisa Isso que vai ditar tudo. você falando aí, Jax, eu vejo que é importante também a gente enfatizar que hoje, na igreja, você percebe definitivamente, na verdade, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, ele está falando exatamente dentro desse contexto, né? Na igreja vai ter 2 tipos de pessoa. Vão ser 10 virgens. O que isso quer dizer? Tem 10 virgens, 10 puras. 10 puras esperando o noivo. Só que ele vai, vamos dizer assim, ele vai ele vai colocando uma régua onde nós precisamos estar atentos nisso. Então você tem 10 virgens, 10 puras, esperando o noivo. Você tem 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. Por quê? As 5 prudentes são aquelas que estão se movendo por um relacionamento e não por uma necessidade. Uau. Que é o que você está falando. Por exemplo, as 5 imprudentes, elas estavam se movendo, por mais que elas eram virgens, por mais que elas estavam esperando o noivo, mas elas não viviam por um relacionamento, elas viviam por uma necessidade de receber algo do noivo. Elas estavam funcionando, não fluindo. Exatamente, meu Deus. Então, dentro disso, você percebe que a gente tem hoje essa classificação dentro da igreja e nós precisamos observar as escrituras e orar para que o Espírito Santo modele a nossa vida, transforme o nosso caráter para que a gente esteja enquadrado dentro daquilo que Jesus trouxe como princípio e valor do reino. Então, dentro disso, você percebe uma coisa: as 5 virgens imprudentes são aquelas que, no último momento, elas foram comprar azeite. Ou seja, o que isso quer dizer? Na igreja nós vamos ter uns são, outros não são. Elas foram despertar, elas despertaram na hora errada. Por uma necessidade. Embora havia uma promessa, mas elas não estavam focadas na promessa, elas estavam vivendo a vida e aí no dia que o noivo vem elas não têm azeite. E o que é engraçado é que depois elas vão comprar o azeite, só que elas já não estavam no tempo e no modo. E elas batem na porta e o noivo fala: eu não vos conheço. Então, você percebe uma coisa: havia pureza, havia uma expectativa, mas não havia um relacionamento por prazer, por amor. Não havia um foco. Não havia temor. Não havia temor. Aí a gente volta. Meu Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem é a sabedoria? A sabedoria é o próprio Cristo. Sim. Entende? Então, quando eu abro mão do conhecer ao Senhor e passo só a funcionar, entende? Eu vou perder o lugar da revelação. Sim. Eu vou perder o lugar da visitação. Sim.
Por quê? Porque eu não conheço, Sim. entende? Ainda que todas pegaram no sono, mas ainda aquelas que mantiveram a relação com O o azeite. Senhor, elas entraram, cara. Ainda estava acesa, ainda tinha uma chama que ardia dentro do coração dela. E você percebe uma coisa nisso, ô Jax, falando? Que você tem que ter, você não tem que ter azeite suficiente. Você tem que ter azeite suficiente e azeite de reserva. Você tem que ter fome e sede para estar nele. Exatamente, exatamente. E aí, meu amigo, a gente entra num lugar que poucos querem estar. Sim. Porque para você ter azeite, né, você vai ter que passar por um lugar de ser amassado pelo Senhor. Entende? E eu percebo que hoje, quando a gente começa a falar esse tipo de assunto, cara, que Deus quer pegar você, que você vai precisar ser amassado pelo Senhor, entende? Para que saia um azeite genuíno, para que saia um vinho que toque essa geração. As pessoas não querem ouvir essa realidade. Sim. Só que a gente precisa entender que se você quer marcar a sua história, na história, se você quer marcar essa geração, você vai precisar passar por esse lugar. Sim. Sabe, Sandro? Eu tô voltando a fazer orações perigosas. Meu Deus. Né? E uma das orações perigosas que eu tenho feito é: Senhor, eu não quero só que a minha geração pegue os livros da história de Azusa, pegue os livros da história lá daquilo que aconteceu em Gales, como Deus usou o William Seymour. Não, eu quero que essa geração comece a ler registros daquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, sabe? Eu quero que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como a gente está falando aqui nos bastidores, as pessoas começam a escrever sobre aquilo que Deus fez no nosso tempo através da nossa vida, sabe? Não, lógico, nós honramos aquilo que Deus fez no passado, mas eu creio que Deus tem uma história para nós nesse tempo, entende? E eu quero que os meus filhos, mano, peguem registro na parede do quarto dele, escrever o dia que Deus usou a vida do papai, sabe? O dia que Deus veio, o dia que Deus tocou. Então, assim, e para viver esse lugar, mano, para entrar nesse lugar, a gente vai precisar renunciar a algumas coisas. Entende? E nós vamos precisar ser o quê? De alguma forma, amassados, mano. Ser despertado de novo, a ter uma fome e uma sede pelo Senhor. Entende? Porque aí, até falando um pouco aqui, vou falar do livro agora um pouco aqui, não deixa a chama apagar, eu creio que é uma mensagem, cara, atemporal até a volta de Jesus. Entende? Jesus vai vir buscar uma igreja acesa, cara, que tá com fome, que tá com sede, uma igreja que o ama. Uma igreja que, assim, eu nunca vi alguém casar com quem não ama, com quem não tá apaixonado, com quem não ama. Chegou no casamento porque trilhou um caminho. Trilhou um caminho, cara. De relacionamento. E ele vai vir buscar uma igreja acesa, cara. Boa. Entende? E no livro aqui eu trato exatamente essa realidade a respeito do fogo que purifica, o fogo que arde, purifica e ilumina, entende? As características dessa realidade, o fogo que purifica. Eu falo que Elias, ele é esse tipo de pessoa que Deus levanta para purificar Israel de forma física, moral e espiritual. Meu Deus, cara. Entende? Eu falo do fogo que ilumina, eu aponto a vida de João Batista, aquele que ardia e iluminava, entende? Então, assim, eu creio que nós estamos vivendo um tempo desafiador, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma fragrância, não uma fragrância de um movimento de que aconteceu, do que já aconteceu, mas uma fragrância de alguém que está vindo e que uma primavera está começando, mano. Sandro, eu tô animado, cara. Eu tô animado para esse tempo, para esses dias, porque
a fama é de Jesus. A gente não quer a fama. Se for preciso, nós vamos fazer como Moisés, esconder os nossos rostos, para que as pessoas não vejam a glória brilhando sobre nós, mas que a mensagem que está sendo compartilhada através da nossa vida ganhe um efeito, um objetivo, um propósito e acenda a todos aqueles que estão à nossa volta. Lógico que não tinha mais glória no rosto de Moisés, o rosto de Moisés não estava brilhando mais, mesmo assim ele colocou um véu para manipular, para dizer, ó, ainda tem presença. Não, nós estamos entrando nesse lugar, se não tiver presença, nós vamos dizer, não tem presença. Mas se a glória de Deus vier, nós vamos esconder o nosso rosto, porque a fama é de Jesus. Glória a Deus. Glória para ele, meu amigo. Glória a Deus. Muito bom. Já passou, mas meu Deus. Não, muito bom. E sobre o seu livro, como que o pessoal faz para ter esse livro? Olha, chama via direct? Via direct, ou a gente tem um link também na bio do Instagram, que você vai entrar direto lá na lojinha da Shopee, a gente colocou na lojinha da Shopee, e você pode estar adquirindo ele por lá. Né? E assim, a gente está com uma promoção, a gente não atualizou ainda lá o preço da Shopee, sim, mas a gente está com uma promoção bem legal. Você não comprando o meu livro, você não vai levar só ele, né? A gente fez um preço promocional para você levar um livretinho também do Movimento de Jesus, Jesus Movement, a história. Ele está resgatando do avivamento daquela época, na década de 1960, quando Deus visita os hippies daquela época. Então, a história do Lonnie Frisbee, e entre outros homens de Deus que foram aqueles percussores desse movimento que Deus tocou na terra e teve mais de 1.000 batismos na praia daquela época. Muitas coisas aconteceram aí. Então, você pode estar procurando lá ou entre em contato direto comigo, frete grátis. E é isso. Comigo é frete grátis, né? Na Shopee você vai ter que pagar um fretezinho lá, mas é pouca coisa. Mas eu creio que esse livro vai abençoar a sua vida. A gente fez com um carinho muito grande. E também, pela graça de Deus, nós estamos escrevendo o livro. Esse livro está saindo também na edição espanhol. Muito bom. Não dizem que ela llama, Nations. se apague, né? E algum irmão, amigo aí que estão nos ouvindo, você pode também estar adquirindo o livro da edição espanhol. Ou você também que estuda espanhol, quiser comprar o livro espanhol, você pode estar procurando aí. Muito bom esse tempo que a gente passou. Tempo de bastante conteúdo. Você tem sempre derramado sua vida aí em relação, sempre tem dedicado sua vida para que o reino de Deus possa ser estabelecido. Você é uma inspiração para nós. E glória a Deus por esse tempo, cara. Eu que agradeço. Eu sou de verdade privilegiado, assim, o Senhor nos apresentar, né? E hoje a gente poder ter uma relação, ter um relacionamento, né? E eu creio que muitas coisas, né? Muitas aventuras com Deus nós vamos viver ainda aí por esse tempo. E, cara, obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. A juventude audaz, eu creio, é uma juventude que está sendo gerada no fogo. Amém. Está sendo gerada no amor ao Senhor, está sendo gerada na palavra. Sim. E eu creio que São Domingos, né? Sim. São Domingos vai ser inundado pelo conhecimento e a glória do Senhor. Amém. Pela cultura do reino. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você que ficou até o final desse vídeo, nós queremos te agradecer por isso. Queremos te agradecer porque você esteve conosco até aqui agora. Então deixe o seu comentário, ative as notificações. E hoje o Jax, inclusive, vai pregar na nossa conferência. Provavelmente o vídeo vai estar no canal da nossa Igreja Batista Menorá e depois vai vir para o canal da Juventude Audaz. Acompanha lá, assista a ministração. Eu tenho certeza que Deus vai usar ele de forma poderosa, sobrenatural. Segue ele nas redes sociais. E antes de a gente fechar aqui, eu quero também falar desse livro que nós lançamos recentemente, que é o livro Filho. Eu me lembro que quando a gente começou, cara, a escrever esse livro, eu estava correndo, um dia fazendo corrida de rua, e eu estava correndo e de repente o Espírito Santo, ele me falou assim: Sandro,
se você vê Deus somente como o teu Senhor e não como um pai de amor, você pode passar a vida inteira sem viver as bênçãos e o cuidado de um pai de amor. E foi quando esse livro saiu que começou a queimar no nosso coração. E o que é interessante é que nós vemos que Jesus ele morreu na cruz por chamar Deus de Pai. Nós vemos que em João diz uma coisa muito interessante, que o espírito do anticristo ele nega o Pai e o Filho. Ou seja, Deus não quer que você saiba que você é um filho ou uma filha amada do Senhor. E esse livro, ele é um manual que vai te ajudar com uma mentalidade de filho para que você possa entender Deus como seu pai de amor e possa desfrutar de uma vida onde Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, esse assunto de paternidade é um assunto urgente para todos nós hoje. Então, se você desejar adquirir, vai lá no Instagram, chama no direct, a gente envia também. A gente está aqui, né, Jacques, para poder servir todos vocês com tudo aquilo que Deus tem liberado sobre nós, para que você possa crescer, avançar e se tornar a imagem e semelhança de Deus e estabelecer o reino de Deus de forma prática. Então, muito obrigado por você estar conosco, que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Tamo junto. Simbora, galera. Deus abençoe. Que Deus te toque e levante uma geração de avivalistas, reformadores, para incendiar com a cultura do céu nas grandes esferas da sociedade, do mundo. Em nome de Jesus. Embora. Valeu!